continuando falando da Parashá com o Rabino Roni Hadid, a gente está na Parashá, pode-se dizer uma Parashá doída para o povo de Israel. Sabe que uma vez eu conversei com um rapaz muçulmano que se converteu para o judaísmo. Eu perguntei para ele por que você se converteu. Eu falei, eu fiz perguntas e ninguém me respondia lá. Eu falei, o que você perguntou? Eu falei, eu cheguei para o meu chefe espiritual lá, né, como se chama, Cadi, né, o Cadi Islã. Deles, e perguntei. Ele me disse que ele perguntou para esse Cadi, né, para esse chefe dele lá, espiritual dele, ele perguntou, eu estou estudando aqui o Corão, né, e está escrito o tempo todo, povo de Israel, povo de Israel, povo de Israel. E depois está escrito que eu não estou entendendo, né, o que é esse povo de Israel? Ele é o povo escolhido, não é o povo escolhido? Ele falou, não, é o povo escolhido, mas eles pecaram e foram trocados. Por quê? Quando foi trocado? Quando eles pecaram? Não, porque como eles não quiseram entrar na terra de Israel, fizeram o pecado dos espiões, então Deus jogou eles para fora. Falou, interessante. Ele voltou para casa, continuou estudando, né, abriu tudo. Falou, olha, eu estou vendo aqui na continuação que teve o reinado de Davi, de Salomão, a história continua adiante, né, não parou no pecado dos espiões, né. Como é que fica essa história, né? Ele olhou assim para ele e falou, você quer ser judeu? Ele falou, não, estou só perguntando. Eu falei, então não faz pergunta idiota. Deixa para lá. Para de fazer pergunta. É óbvio, quando você fala em termos educacionais para uma pessoa, para de fazer pergunta, não é o caminho, né, de levar uma pessoa ao seu caminho. O pecado dos espiões é considerado um pecado grave no mundo todo, até o ponto que as pessoas acham que por isso talvez Haz Veshalom, Deus nos livre, Deus abandonou o povo de Israel, quando a gente sabe que teve o perdão. Tem que ler os psukim, né, os versículos, para entender que não. Mas o que eu queria conversar um pouco seria, o que é mais difícil de entender no começo da Parashá está escrito Kulam Anashim, né, como está escrito, Ele Shemot Anashim Asher Shalach Moshe Altur et Haaretz, etc, Ish Echad. Lá se fala Kulam Anashim, no Pasuk, no versículo 3, Kulam Anashim, naquela hora, naquele momento, eles eram tzadikim justos, tzadikim grandes, eles eram chefes das tribos do povo de Israel. Como pode ser que pessoas tão elevadas, né, tão grandes, 10 pessoas, 10 chefes, 10 eruditos, tantos na Torá, conseguem baixar de um ponto tão alto para um ponto tão baixo em tão pouco tempo? O que levou eles a fazerem esse erro fatal na história deles? Como pode ser? Sim. Sobre essa pergunta que já foi muito perguntada, e muitos comentaristas se relacionam com elas, existe qualquer resposta que você pode dar aqui, você vai ter algum comentarista que vai apoiar essa ideia, que se você falar de maneira randômica alguma resposta, você vai encontrar alguém que vai te dar uma resposta dessa. Vou te dar os dois extremos, geralmente, que se dá, que sim, eles pecaram. Eles são pessoas grandes, também podem pecar. Pessoas grandes podem descer no nível alto e tiveram um problema de imunar, e tiveram que Deus não vai dar para a gente a terra, a gente não tem como conseguir a terra, e eu vi o Shua e Caleb falando, não, o Kadosh Baruch Hu sim vai ajudar a gente sim vai conseguir, e eles realmente caíram no nível que eles estavam. Teve uma decadência. Essa é a resposta mais... Eu vou acrescentar mais um ponto, então, né, nesse ponto. Na verdade, para acrescentar ainda mais aí, o Moshe Rabbeinu falou para eles verificarem o que tem na terra, se é uma terra fácil de conquistar, não fácil, etc. Sim. Quando eles voltam e contam que eles viram gigantes e viram coisas difíceis, muralhas enormes, não tem mentira nessa história. A história era verdadeira, existiam gigantes, existiam muralhas, existia uma dificuldade muito difícil de ser conquistada. Sim. Então, qual o pecado então também? Não só como pecaram também, mas eles têm que... Para que você mandou eles? Senão para perguntar o que eles acham. Eles deram a opinião deles de acordo com o que pediram para eles falarem, não? Sim. Sobre isso, exatamente o que aconteceu, igual você falou, a descrição em si seca, ela está certa. O problema foi, na continuação, que o resultado foi Vamruish Elehiv, na chuva Mitzrayima, a gente não vai ter como entrar lá. E aí, qual é a resposta de Caleb e de Yoshua? Se Deus quer realmente a gente e tal, Ele sim vai dar a possibilidade de a gente conseguir. E, quer dizer, o relato em si não teve um grande problema, ele foi lacônico, é verdade, essa é a situação da Terra e tal, mas existe igual a gente quando lê uma notícia, tem que tentar entender às vezes o que é o fato objetivo e qual é a opinião que alguém está botando lá dentro. E teve uma opinião que foi inserida que a gente não tem condição de
de conquistar a terra. Tanto é que Yoshua e Caleb, quando eles respondem, eles dão a réplica deles, eles não discutem com nenhum fato que foi descrito. Esse assunto é totalmente ignorado. Toda a descrição, quando Yoshua e Caleb dão a réplica deles, os fatos em si, esses fatos crus, eles não são replicados. O que é replicado é a abordagem de Akadosh Baruch Hu. Im chafetz banu Hashem evi otanu el haaretz hazot, dessa terra, essa terra que vocês falaram, e vocês descreveram essa terra dessa maneira, não façam isso. Ve'ar b'Hashem al timredu. Então, ele está descrevendo o que está acontecendo. Vocês não se revoltem para Hashem e vocês não tenham medo do povo. Ou seja, essa descrição mostrou duas coisas: que existia talvez um pensamento de se revoltar contra Deus, e também estava mostrando um medo que tinha em relação a essa coisa. E o pecado, você diz então, foi a descrença a descrença, a capacidade de Deus de poder vencer esses povos. Isso se a gente fala, se eles realmente estavam na situação que eles desceram, porque a sua pergunta original qual foi? Como é que pessoas num nível tão alto chegam a um nível tão baixo? E a gente fala sim, uma coisa a falar, eles sim desceram de nível. O que eles desceram do nível? Houve uma descrença, agora existe outro tipo de resposta de escola de falar dos espias, a falar, não, eles não desceram de nível, a resposta deles foi uma resposta meio artificial. Eles usaram isso, quer dizer, eles pecaram de outra coisa, que eles não tinham interesse que o povo entrasse em Israel. Não que pela versão 1 que a gente falou agora, eles sim têm interesse que entre em Israel, só que a gente não acredita que é possível fazer uma coisa dessa. Essa outra versão vem falar, não, pode ser que sim, mas a gente não tem interesse. Por que não tem interesse? Porque aí vem uma teoria de alguns comentaristas de dizer que o povo vai descer de nível espiritual quando entrar na terra de Israel. E a gente agora no deserto está, apesar que é uma vida meio artificial, no deserto, mas tem uma vida de santidade. E se você entrar em Israel, o povo todo vai descer de nível e isso não é bom. Isso é interessantíssimo, né? Como a pessoa, na verdade, os intérpretes que traem isso, na verdade, é o famoso termo que eu costumo dizer que se chama vontadológica, a gente já falou uma vez sobre esse tema, né? Ou seja, na verdade, como dizem esses intérpretes, o verdadeiro motivo deles não era a perda da parte espiritual, como tinha um pequeno ponto de interesse também da posição social que eles tinham como chefe das tribos fora de Israel. Era a perda da hegemonia. Perda da hegemonia deles, sim. Mas a explicação que eles davam para fora era a perda do nível espiritual. Ou seja, às vezes a gente tenta dar explicações espirituais como se fosse, não, o meu interesse é totalmente a favor de Deus, quando na verdade a gente tem motivos muito mais interessantes por trás da história. Agora, esses dois motivos estão ligados. A perda da hegemonia, que está sendo enfeitada aqui como uma perda a descida espiritual, é engraçado que elas estão bem ligadas. Olha que maneira que elas estão ligadas. Que isso vai, essa desculpa, essa história de dizer, se entrar em Israel vai virar uma vida muito mundana e eles vão descer de nível, é uma ideia que vai muito de encontro à Torá. Porque toda a Torá, a gente sente um esforço muito grande da Torá de conseguir fazer o movimento contrário, de pegar o mundo mundano e elevar ele para um mundo de santidade. Tanto é que o Am Israel saiu do Egito e a gente vê que toda a Torá tenta afastar o povo da cultura egípcia no máximo, que é uma cultura muito maga, uma cultura de mágica, uma cultura de como se fosse esoterismo, e a Torá quer tirar o povo de todo esse esoterismo e quer mostrar, não, vocês vão entrar num mundo normal e de lá e vão elevar esse mundo. Então, essa ideia de proteger todo o povo e não vamos entrar no mundo normal, porque a gente vai sair do nosso convento e se entrar no mundo normal vai cair, entre aspas, claro, mas eu quis usar a própria palavra convento porque é o termo pejorativo, porque o convento exatamente vem ilustrar isso, que o convento vem dizer que existe um mundo santo e a santidade só está no lugar que está afastado do mundo. Ao contrário do nosso Beit HaMikdash, que o Sanedrin, o nosso parlamento, ele é anexo e lá dentro do Beit HaMikdash nosso, do lado na Lishká, onde era feito, e Bezrat Hashem no futuro, são debates que se tratavam de assuntos muito mundanos, ou políticos, ou comerciais, que precisavam ser regulados. Isso era dentro do contexto do templo. O templo era o lugar para isso.
para mostrar exatamente esse lado do mundano. O judaísmo, o tempo ligar. serve como base para pessoas conseguirem baixar Exatamente. a sociedade para o mundo material e não o contrário de se levar para cima. Né? Exato. E a perca da hegemonia está ligada a isso. Porque se você está com medo de perder a tua hegemonia, isso significa que você ainda não está aperfeiçoado o suficiente. O que está faltando para a pessoa? Que a pessoa pode estar numa posição muito santa, que a pessoa parece a princípio elevada, a princípio, mas ela está com medo de perder a hegemonia dela, significa que ela ainda não se desenvolveu o suficiente. Esse desenvolvimento é um desenvolvimento que depende de você ter um confrontamento com o mundo mundano e conseguir seguir a Torá desse lado. E aí você vai conseguir desenvolver o teu ego, e vai ser uma pessoa mais humilde, e vai ser uma pessoa mais desenvolvida espiritual, é através do playground do mundo mundano o ponto também. foi o ponto de orgulho, então. O ponto de orgulho. Eu tenho 2 pontinhos importantes para acrescentar aqui. Uma Sim. vez que não se pode perder, na minha opinião, Sim. o próprio Urashi traz no começo, né, quando ele manda os espiões, ele fala, verifiquem o que está acontecendo na terra de Israel. A Hazak u Arafei, eles são fortes ou fracos? Diz Urashi aqui no lugar, Simar Masar Laem. Ele deu um sinal para eles, né? Imbe Prazim Yoshvim Hazakim. Se eles estão sentados em cidades sem muralhas, quer dizer que eles confiam na própria força. Sim. E não tem problema nenhum, Exatamente. então. Mas se eles estão em cidades com muralhas altas, quer dizer que eles são fracos, eles têm tanto medo que eles têm que fazer muralhas altas para se autoprotegerem. Isso é E excelente. é interessante que a posição que ele apresentou a Moshe, Excelente, eles apresentam de volta isso os espiões depois, mas pelo contrário, eles falam, não dá para conquistar, as muralhas são enormes, mas o Moshe Rabbeinu falou, mas é isso que eu expliquei para vocês, as muralhas são grandes, é sinal que dá para conquistar, porque eles são fracos, quer dizer, os fatos são certos, mas a interpretação foi uma interpretação intencional para proteger os altos interesses deles no final das contas. Isso acontece muito com muita gente, Sim. especialmente quando se trata da terra de Israel. E com isso eu completo com mais uma historinha. Antes de você entrar na sua história, porque só desenvolver o que você falou, que as muralhas aqui são as muralhas dos egos deles, que eles não estavam dispostos a quebrar essas muralhas e sair, porque eles achavam que iam perder a posição deles, essa hegemonia, quando fossem sentar no deserto, era o lugar das muralhas, e para Zim sentar de maneira aberta em Israel, eles iam ter que sair dessa fortaleza. Qual a segunda história? Tem que completar sobre a terra de Israel, né? Só para completar, sim, então. Quando sim. eu estava na Yeshiva estudando uma vez, chegou um dos Hamim, né, dos mais estudantes fortes lá, né, subiu em cima da mesa. Eu quero contar uma história. Eu me lembro que você contou essa história, Gonzalo. Posso continuar? Eu me lembro que você contou essa história há muitos anos atrás. Ah, não na nossa programação aqui. Não na nossa programação, muitos anos atrás, quando a gente era mais jovem, que você falou que é igual sair com um bahur e uma bahurá, não é isso? Exatamente. Continua agora então, você. Continua agora. Não, agora você continua. já ouviu, mas eles não ouviram. Sim, eles não ouviram, agora conta. Não, faz o que você não ouviu, então. Ok. Então, ele subiu em cima da mesa e ele falou, eu quero contar uma história, eu tenho que contar uma história importante para a gente aprender uma coisa sobre a terra de Israel. Tá, começa, mano. Eu quero contar uma história. Uma vez, um rapaz saiu com uma menina. Aí todo mundo falou, tira ele daqui, ele tá bêbado, não pode começar no meio da mesa. Né? Não, eu sei o que eu tô falando, deixa eu continuar. Ele continuou, né? Então ele falou, um rapaz saiu com uma menina para um encontro de um Shidduch. Shidduch é um encontro para escolher a sua parceira da vida. E aí os dois saíram juntos, voltaram para casa. O rapaz gostou muito da menina. E a menina não gostou do rapaz. Ela falou, não tem a ver, é um rapaz com nível baixo, eu não sei o que... Mas por outro lado, ela se sentiu muito mal em falar para o rapaz que ela não quer mais sair com ele, porque não é agradável ligar para ele e falar, olha, acho que não tem a ver. Ela conversou com as amigas dela, as amigas falaram para ela, olha, tem uma solução mais elegante para fazer nessa história. Você vai sempre bem arrumadinha, com seus brincos, com salto alto, né? Da próxima vez você vai normal, tira a maquiagem, não prepara o cabelo. Como você acordou de manhã, você fica já, né? Vai da mesma maneira também. Chega lá com umas olheiras assim, trata de não dormir na noite anterior, chega lá, na hora que você comer, um pouco boca aberta, um pouco... Né? Você vai ver que o rapaz, na hora, vai te deixar. E assim ela fez. Chegou com as olheiras, com tudo, sentou, comeu. Quando acabou o encontro, ele falou, não sei como te explicar, na primeira vez foi tão agradável, mas eu sinto que não tem muita química aqui entre nós, né? E assim foi embora. Ele terminou a história e falou, agora eu pergunto para vocês, né? Quem negou a quem aqui? Quem tirou fora quem? O homem que não queria ela ou ela que não queria ele? Ele pensa que ele, na verdade, que negou ela. Quando, na verdade, todo o interesse é ela que não... Ela se mostrou dessa maneira porque ela não tinha interesse nele. Ele terminou e falou, a terra de Israel é a mesma coisa. As pessoas entram na terra de Israel que nem chegaram os espiões. O Moshe Rabbeinu, que tem interesse na terra de Israel, vê tudo azul. As muralhas são boas, os gigantes são muito bons, vão cair mais alto. As muralhas são altas, eles são fracos. Tudo é azul, tudo é muito bom, tudo tranquilo, tudo...
pessoas que têm tendências, alguma tendência é mais negativa, no nível deles, eu não vou julgar cada um, no nível dos espiões, vem tudo preto. Isso é porque não sei o quê, a terra de Israel tem guerras, e não dá para viver direito, e as casas são pequenas, e as pessoas são violentas, e falam duro na rua, e vem tudo ao contrário. Quer dizer, cada um tem que se medir, então, na verdade, ao seu nível, quando você vê uma coisa má na terra de Israel, em vez de verificar na terra de Israel, mano, você se auto-verificar se você está no nível que você merece viver na terra de Israel. Então, a gente temos uma dica de como fazer o Shiddur. Então, a dica de fazer Shiddur é como não fazer um Shiddur também. Shabbat Shalom para todo mundo, tudo de bom.